Oi pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar de novo aqui nesse nosso contato do Fornari Entrevista, e hoje eu tenho uma pessoa que já é bastante conhecida de muitos, e os que não conheceram pessoalmente já leram os livros dele, que é o Sidney Oliveira. E ele me recebeu hoje aqui na Escola de Mentores. Eu tive o prazer de fazer uma palestra hoje de manhã dentro da escola. Foi um evento muito agradável, muito bom, muita troca, muita interação e tudo mais. Nós passamos por um bom tempo falando a respeito das gerações. E você agora enveredou por um novo caminho, não tão novo, né, porque já está há algum tempo, já temos vários livros publicados, a respeito do mentoring. Eu acho que, no geral, as pessoas não têm uma ideia muito clara do que significa o mentoring para a vida delas, para a empresa delas, para o trabalho de liderança e coisas assim. Dá uma dica para a gente aí do que você poderia esclarecer para o pessoal que está nos vendo aí. Legal, é bom. Você colocou, você é obrigado a colocar a clareza disso. Gerações têm a ver com diferentes idades. Eu estou falando de veteranos numa ponta e novatos noutra ponta. Quando a gente começa a conectar isso, a gente conecta naturalmente a mentoria. Porque é o veterano... Então, na verdade, você não saiu do tema. Eu não saí do tema, e na verdade é assim, o aprofundamento. Porque é interessante, quando a gente fala de gerações, o mais famoso é falar dos millennials, da geração Y agora, geração Z, e o pessoal gosta de classificar. E eu comecei a ser chamado bastante, pelos estudos mesmos, a ser definido o que fazer com a geração Y. Acho que o tema principal no início era como liderar a geração Y, ou como liderar millennials. E essa história de liderar a geração Y, liderar jovem, o pessoal começava a falar assim, não, eles são diferentes, eles são muito esquisitos. Então, esse tema, ele era muito requerido para mim, assim, como que você que entende esse jovem, como que eu faço para liderar? E foi meio que natural explicar que, na verdade, o mais jovem de hoje, ele é um jovem super nutrido. E aí, vocês reparam bem, eu não estou falando de título de geração, nem rótulos. As gerações têm vários rótulos. Eu não estou querendo abordar isso, eu gosto de abordar sempre o mais jovem e o mais novato. Quando a gente fala jovem, é novato de vida, novato de experiência, de vivência. E o veterano é o que tem mais vivência, mais experiência. Se a gente colocar isso, gerações são só essas duas categorias. E isso sempre existiu os mais veteranos e os mais novatos. Eu gosto até de brincar com isso, porque nós estamos num momento interessante onde a geração Y já passou dos 30, então a geração Y já está na categoria mais veterana. E é legal ver a geração Y reclamando do mais jovem, da mesma forma que há 15 anos a gente reclamava do Y, né? Ele fala, ele é muito ansioso, ele é questionador, ele não foca, ele não se engaja, é o mesmo tipo de comportamento. Realmente tinha 3 gerações. Então você tinha o Baby Boomer, o X e o Y, ok. Só que o Baby Boomer não está morrendo. E aí, você que é da geração Baby Boomer, é uma geração, toda geração dura 20 anos, então você tem as janelas, né? O Baby Boomer não está indo embora porque nós aumentamos a expectativa de vida. Isso criou um cenário, e aí entra o cenário da mentoria. Nós temos numa ponta veteranos, muito vitaminados, com muito legado, com muita informação, com muita experiência de vida. E às vezes desejo de passar isso. E eles estão experimentando um aumento na expectativa de vida, então eles não saem do jogo da mesma maneira que saíam-se há 30 anos atrás. Certo. Então ele não sai do jogo. E ele assim, está com uma pegada muito forte. Ele ainda detém muito conhecimento e ele se entrega, ele aprende de novo, aprendeu a mexer na internet, aprendeu a mexer no smartphone. Quer dizer, ele é um veterano diferente do veterano clássico do passado. O velhinho. O pijamão, aquele velhinho da plaquinha. Sabe o idoso? A plaquinha mostra ele com uma bengalinha e tal. Tá tão distante isso que esse veterano é um outro tipo de veterano. Ó, veterano que está aí, está simplesmente tô no jogo, e vamos embora, estou fazendo vídeo para a internet, quer dizer, esse veterano é um tipo de veterano. Tem que se manter vivo. Na outra ponta tem o jovem que, por todas as circunstâncias sociais e educacionais, ele foi super nutrido de informação. Foi abastecido, teve cursos, ele teve acesso a muito mais informação. Só que esse jovem não foi exposto
ao uso da informação ou a consequência da informação. Ele ficou mais restrito a uma bolha de proteção de várias maneiras, seja o pai que fala, filho, não, você só vai trabalhar quando você terminar a faculdade, ou então é aquele chefe na empresa que fala, não, deixa que eu faço, tudo bem, porque o chefe está preocupado com o resultado. Então, houve aí uma proteção do jovem, onde deixa ele muito informado, super nutrido, e você tem um veterano muito atuante. Quando a gente olha esses dois cenários, a gente precisa virar uma chave. Porque tem um conhecimento no veterano que é o conhecimento que a gente chama de conhecimento mais tácito. É o truque, é aquele jeitão de fazer a coisa que ele desenvolveu, apanhando, tendo cicatriz, errando, dando cabeçada, ele aprendeu. Esse conhecimento não é documentado. A gente não documenta esse tipo de conhecimento, mas ele está lá presente. Ele é implícito, né? Dentro da empresa, ele é relevante o suficiente para conduzir o negócio da empresa. Esse conhecimento está lá, mas esse conhecimento vai embora com o veterano, porque uma hora o veterano muda a trajetória, porque termina o ciclo dele na empresa. Só que esse conhecimento, que é chave para a empresa, não fluiu para o mais novato, porque o novato ele ainda é muito teórico e ele não foi exposto, porque esse tipo de conhecimento é um conhecimento que você só adquire vivendo a experiência. É como se eu pudesse dizer que a gente só aprende de fato com a cicatriz. Como a gente está num mundo onde não quero que tenha falhas, não pode ter falhas, não pode ter cicatriz, o veterano fica lá protegendo para que ninguém tenha cicatriz, o jovem está muito bonito, brilhante, bacana, conhecedor, mas ele não sofre o final da história, ou seja, não vira conhecimento de fato. Quando a gente está nesse cenário, e a gente está falando de cenário de gerações, o que a gente está dizendo? Esse veterano tem que mudar a postura dele para sair um pouco do jogo. Mas não é sair e pôr o pijamão. E abandonar. Não, é um sair diferente, é um sair para ele entrar como mentor. E o jovem tem que sair da postura, eu conheço tudo, eu tenho acesso a tudo, uma postura teórica e arrogante. Ele tem que entrar numa postura de mentorado ou de aprendiz. Deixa eu te perguntar. Então, eu entendi bem essa relação, essa oportunidade que se acentua nesse momento. É um cenário propício. Agora, eu posso treinar, e acredito que você vem treinando muita gente dentro das empresas, que não estão tão muito próximos das próprias gerações. Sim. Na verdade, o que um sujeito precisa ter para ser um mentor? Bom, ele precisa ter disposição para isso. Então eu coloco algumas condições para o mentor. A primeira, ele tem que ter qualificações, e essa qualificação não necessariamente é diploma, mas é qualificação reconhecida. Ele tem que apresentar resultado, desempenho, e aí ele tem que ter as marcas do resultado. As cicatrizes do resultado. Sim, porque desempenho não é só vitória, desempenho também são derrotas e os aprendizados. Então ele tem que ter qualificação, desempenho. Ele tem que ter relevância. E quando eu falo relevância, ele tem que ser recorrentemente reconhecido. Seja porque alguém indicou ou não. E por fim, óbvio, nós estamos falando de 4 pilares importantes para ele ser mentor. Qualificação, desempenho, que envolve vitória e derrota, relevância, e ele tem que ter interesse. Interesse em deixar um legado, em deixar tem que ter prazer que de mais fazer jovem veja o truque dele. Sim. Ele tem que olhar e falar, deixa ele, eu sei que ele vai bater a cabeça ali, mas então, ele tem que fazer na isso. verdade, a gente tem um público que está dentro das empresas, mas pode ter um público que está fora das empresas. Sim. Então, por exemplo, eu já fiz o curso, então eu já estou intitulado, né, a ser, me preparei para poder fazer o trabalho de mentor. Uhum. E pessoas na minha idade, que já têm até uma disponibilidade de tempo maior, que têm uma disposição, mas que têm o interesse, que têm o desejo de continuar ajudando, né? Sim. Na verdade, isso pode ser uma extra carreira para essas pessoas, não pode? Não tenha dúvida. Aliás, muitos dos nossos mentores que vêm aqui em busca de mentor são pessoas em novo ciclo profissional que, assim, eu tenho um legado, eu tenho um monte de experiência. O que eu faço com ela? E a gente tem 2 possibilidades para uma pessoa mais veterana. Pegar essa experiência e se colocar como consultor dentro de alguma iniciativa. Ele, como consultor, vai focar no processo, no projeto. Entendi. Agora, ele pode se colocar como mentor, e aí ele vai focar na pessoa que vai conduzir o processo.
as empresas começaram a perceber que isso é mais perene. Ao invés de eu trazer uma expertise de alguém, coloca aqui, você faz o projeto, entrega o projeto e vai embora, eu pego a tua experiência para formar alguém que vai tocar o projeto. Isso é muito mais rico. Ele entra como um mentor profissional. Agora, só uma coisa, não é só a questão da idade. Sim. A questão é da vivência e eu tenho mentores. Eu pensei muito no sujeito, que tem uma boa quantidade de pessoas que já deixam as empresas. Sim, né? Alguns se transformam em consultores, sim, mas a função de mentorado que é muito complementar do consultor. O sim, consultor vai lá para fazer alguma coisa. Sim. O mentor ele vai lá para ajudar quem vai fazer. Isso. Essa é a chave que as empresas começaram a perceber. Então, pessoal, olha, o nosso tempo é meio escasso, né? E fica aí um convite. Vocês estão vendo aí embaixo o site da Escola de Mentores. Você pode, não importa que idade você tem, o que você precisa ter é aquelas condições que o Sidney colocou. Então, é uma oportunidade para você. Uma coisa que você pode fazer, existem programas abertos, existem muitos programas que são só de empresa, mas eu participei do programa aberto, por exemplo. Então, você pode conhecer mais, se enriquecer, porque você pode ser um mentor do seu filho, né? Sim, dos seus parentes e tudo mais. Você pode ser uma pessoa com uma contribuição mais significativa com o seu papel de mentor. Agora, você precisa se treinar um pouco, precisa entender mais como isso funciona. Então fica o convite para o pessoal que está interessado, é só dar uma olhada no site, lá tem os telefones e vocês podem saber quando vai ser a próxima turma. Aliás, já temos uma continuação do programa, né? Tem o módulo 2, para quem já fez o módulo 1, venha fazer o módulo 2. O legal é pensar que a mentoria ela veio para desenvolver a maturidade. Legal. As competências. Então, aliás, é o tema do seu segundo livro sobre mentoria. Nós estamos fazendo o segundo livro, já está saindo aí, próximo mês site, chama Cicatrizes. O desafio de amadurecer. Ele já mercadologicamente já colocou na nossa cabeça o tema. Na verdade, o livro vai falar dos desafios de amadurecimento nesse século que nós estamos, porque é bem mais complexo amadurecer agora. No passado era um pouquinho mais apanha e tudo bem, agora é um pouquinho diferente. Então tá, pessoal, obrigado, espero que tenha sido interessante. Se tiverem perguntas, use o site da Escola de Mentores para entrar em contato, será um grande prazer. Um grande abraço a todos então, até mais. Até mais, obrigado. Obrigado a você.